fonte de água viva. Aleluia, Deus. E essa fonte jamais seca. Então beba essa noite. Entre na dimensão de glória. Aleluia, Deus. Peça ao Senhor Jesus para ter uma experiência com Ele. Aleluia, Deus. Para que você não seja só apenas um crente, mas que você seja um filho. Para que você entre com liberdade na sala do trono. Aleluia, Deus. E no seu trono, na sua cidade, tem um rio de água viva. E essa água, ela purifica todo o meu ser, todo o teu ser. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Pai, essa noite desce o Espírito de santidade, o Espírito de quebrantamento na tua igreja. Ah, Deus Santo e Deus amado. Pai, nos transforma a tua imagem e a tua semelhança. Espírito Santo de Deus, desce tua presença nesse lugar. Hoje eu quero beber, Pai, no teu rio, Senhor. Sacia a minha sede e a sede da tua igreja. Então, essa noite, igreja, entre na presença do Senhor. Entre com reverência na presença do Senhor. Entre com reverência na presença do Senhor e fale. Aleluia, Deus. E fale para Ele. E fale para Ele o que você está sentindo essa noite. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Deus Todo-Poderoso. Porque na presença do nosso Senhor Jesus há santidade. E no meio dessa santidade há liberdade. E por intermédio do seu sacrifício, nós fomos comprados, nós fomos remidos com o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia, Deus. Então nos purifica essa noite, Senhor da glória. Nos purifica com o teu fogo santo. Que a tua igreja venha buscar o batismo com fogo. Que a tua igreja venha ser transformada, venha ser moldada. Que a tua igreja, Pai, venha ser a sua mudança de mente. No nosso caráter, nos nossos pensamentos, Senhor Jesus. Então adore Ele essa noite. Adore Ele essa noite. Adore Ele essa noite, igreja. Adore Ele, Espírito de verdade. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Então que nessa noite, Pai, todo espírito geracionais que foi designado sobre a nossa vida, para que nós não busquemos a tua santidade, para que nós não busquemos, Pai, viver alinhado contigo. Espírito Santo de Deus, Pai, que essa noite venha um espírito de temor sobre a nossa vida. Espírito Santo, que hoje nós vamos chegar perante a tua presença e que nós vamos glorificar o teu santo nome, Pai. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu glorifico o teu santo nome. E essa noite vamos descansar na presença do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, Deus. E por isso que nós temos que ter reverência em chegar à presença dEle. Aleluia, Deus. E pedir. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Mais tarde eu volto de novo. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, talvez alguns de nós hoje não liam a palavra. Talvez alguns de nós não oramos, né? Talvez algum de nós não louvamos o Senhor hoje durante o dia.
Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. E o Senhor, Ele só quer o quê? Que nós temos o quê? Que nós tenha a obediência à sua palavra. E como é que nós temos obediência na palavra do nosso Senhor Jesus, irmão? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos orar. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos ler a palavra. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos, irmão, louvar ao Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso. E é por isso que essa noite eu quero mergulhar com meus irmãos. É nessa série de 4 assuntos referente ao batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por que eu trouxe esse ensinamento? Aleluia, Deus. Para que meus irmãos busquem o batismo no Espírito Santo e no fogo. Aleluia, Deus. E aqui nós falamos já 2 assuntos. Nós falamos sobre a purificação. Nós falamos sobre a capacidade. E hoje nós vamos falar sobre, aleluia, Deus, sobre a mudança de caráter que o batismo com o Espírito Santo e fogo traz na nossa vida. Então, irmão, nós precisamos ter o quê? Reverência na presença do Senhor. Nós temos reverência para tudo. Se nós formos no fórum, às vezes nós não entramos de short, nem entramos de camisa regata, não entramos do jeito que nós queremos. E às vezes é necessário, perante o juiz, nós entrar, aleluia, bem vestido, bem trajado, aleluia, Deus. E na presença desses homens, nós reverenciamos eles, chamamos de doutor. E muitas vezes, na presença do Senhor, nós não se humilhamos a Ele e não entregamos totalmente a nossa vida a Ele, as nossas finanças, o nosso dia. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E uma coisa, irmão, o que os irmãos passam, eu também passo. Aleluia, Deus. Falta de finanças, também momentos de tristeza, momentos de fome, de alegria, e tudo que os irmãos passam, eu passo também. Mas uma coisa que eu tento fazer todo santo dia é mergulhar no Senhor, porque Ele é minha força, Ele é minha fortaleza. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Eu liguei isso aí, tá ligado? Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão, qual é meu refúgio? Qual é minha fortaleza? Cristo Jesus. Aleluia, Deus. E quando vem as fraquezas, os momentos difíceis, eu faço o quê? Eu corro, como o louvor diz, eu mergulho no rio de água viva, que é o nosso Senhor Jesus. E muitas vezes a opressão do inimigo, ela se torna grande sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas eu vou buscar refúgio na pessoa bendita de Jesus. Aleluia, Deus. E então sim, irmão, tudo que vocês passam, eu também passo. Mas eu corro os pés do Senhor Jesus. E esses anos na presença do Senhor, não pelo meu mérito, porque se eu fosse dar pelo meu mérito, eu já tinha desistido da caminhada. Mas eu dependo totalmente da pessoa bendita de Jesus, e é Ele que tem me sustentado esses anos. Aleluia, Deus. E como nós conseguimos vencer o dia mau, o dia da tentação? A Bíblia diz
diabo. Mas se nós corremos, aleluia, da presença de Deus, nós vamos estar mais vulneráveis à cilada do diabo. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas principado e potestade. Sim, irmão. Eu tenho uma luta contra principado e potestade. Você também tem uma luta contra principado e potestade. Aleluia, Deus. E isso, se nós não tiver fixado nesta palavra, buscando um batismo no Espírito Santo e no fogo, no momento da calamidade, como diz as Escrituras, nós podemos padecer. Irmão, e o que eu devo fazer? É isso que eu vou ensinar a você. Pedir o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos, irmão. Isso é para a igreja. Isso é para a igreja ter o Espírito Santo e o fogo. E quando a hora da tentação vier, você vai resistir o inimigo de Deus. Muitas pessoas, até muitas vezes já me questionaram pelo meu estilo de vida, pelo modo de viver. E por que é que eu consigo, irmão? Como eu já falei, por causa do Espírito Santo. É Ele que me dá força para conseguir. Mas se eu for andar com as minhas próprias forças, eu não consigo. Mas se eu botar minha confiança na pessoa bendita de Jesus e buscando o revestimento de poder, o revestimento de salvação, e buscando e anelando o Espírito Santo de Deus, irmão, Ele vai me dar força onde quer que eu vá. Então, quando você começa a ser imergido dentro do Espírito Santo, então você agora começa a vencer batalhas que as outras pessoas não conseguem vencer. Você consegue vencer pecado que outras pessoas não conseguem vencer. E talvez aquelas pessoas vão até me questionar por que você venceu e ele não consegue vencer. Porque você o quê? Se submeteu a Jesus. E algo muito interessante, irmão. Quando nós chegamos à presença do Senhor, nós entramos dentro dele. E quando nós entramos dentro dele, nós emergimos dentro dele. E agora nós emergimos dentro dele e o seu Espírito emergiu dentro de mim e dentro de você. Então sim, irmão, todos nós precisamos passar por um processo de libertação. E por isso que a primeira série que eu falei sobre isso é sobre o fogo do Espírito Santo, sobre a purificação. E para que a purificação, irmão? Para nos fazer o que? Libertação. E nós só conseguimos ter libertação quando o Espírito Santo de Deus ele vem e ele fica entronizado dentro de mim e dentro de você. Aleluia, Deus. Então, por que nós precisamos de libertação, irmão? Porque nós nascemos de uma natureza caída. E dessa natureza caída, que foi lá desde o Éden até o dia de hoje, e isso é penetrante dentro da sua carne, dentro do seu DNA. E agora o Senhor Jesus morreu e disse: agora eu envio outro Consolador. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Ele enviou outro semelhante a ele. Para quê, irmão? Para agora ele nos consolar, ele nos ajudar. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E transformar a nossa mente, o nosso caráter, transformar o nosso conjunto inteiro. Aleluia, Deus. E é nesse contexto a qual nós vamos trabalhar essa noite, para que você venha cada dia mais se chegar ao Senhor, e você tenha uma vida autêntica, uma vida mais abrangida com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. O Senhor deu algo grandioso para nós. O Senhor nos deu dom. Ele disse: e eis que liberou dom aos homens. Então a igreja sim, ela é dotada para ter o que? O Espírito Santo e os dons do Espírito
aquela pessoa. Isso é maravilhoso. Então isso não é para todos, mas para aqueles que o buscam. Aqueles que se doam para que o Senhor venha o dar esse dom. Imagine você ter um dom de ciência, um dom de revelação, e você chegar na igreja e o Senhor te revelar o oculto e o escondido. Mas também isso é para quem, irmão? Para quem buscam. Paga o preço e começa a buscar o Senhor e pedindo os dons espirituais. Aleluia, Deus. E quando nós buscamos, o Senhor Ele é fiel para nos dar. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então essa noite eu quero que meus irmãos continuem abrindo no livro de Mateus, capítulo 3 e o versículo 11. Meu Deus, tu és poderoso. Eu glorifico o teu nome. Mateus, eu vou ler aqui, depois nós vamos ler as referências. Mateus capítulo 11, capítulo 3, versículo 11. Meu Deus, tu és poderoso. Eu glorifico o teu nome santo essa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levá-las. Eles vos batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Amém? Glória a Deus. Como eu falei no domingo passado, falei um pouco a respeito de João Batista. E aqui João Batista, quando aqueles homens enviados de Jerusalém vão até o Rio Jordão para indagar a João e saber por que ele fazia aqueles batismos. Aleluia. Então João aqui ele começou a trazer uma resposta para aqueles homens, porque aqueles homens queriam levar uma justificação, uma resposta para quem tinha enviado. E começaram a perguntar: tu és o Messias? Ele não. Tu és os profetas? Ele também não. Aleluia, Deus. Porque agora João, ele não vem de acordo com a doutrina que estava sendo utilizada naqueles dias. Tinha se levantado um homem chamado Anas, e agora aquele homem é sumo sacerdote. Mas esse homem foi colocado por quem? Por Deus ou pelos homens? Esse homem foi colocado pelo imperador romano. Aleluia, Deus. E então aquele homem, ele agora arruma um rapaz que casa com a sua esposa, e agora esse homem se torna o sumo sacerdote do seu lugar. E esse homem é chamado Caifás. E então esses homens eles começam a ensinar o povo, comandar o povo. Eles estavam na frente daquele povo, mas eles agora não estavam andando segundo a vontade de Deus, mas sim a vontade dos homens. E agora a vontade de Caifás e Anas era o quê? Agradar o imperador romano. E quando João Batista se levanta do deserto, ele começa a fazer algo diferente daqueles homens. E então João Batista, ele não vai para o templo fazer um sacrifício como era costume. Também João, ele não vai para as sinagogas como também era o costume dos judeus. Mas onde era que João Batista ia? Ele ia para o Rio Jordão. E no Rio Jordão ele começava a pregoar as boas novas de salvação. E quando aquele alvoroço começou a ser anunciado, então agora aqueles homens, eles enviam pessoas
Aleluia, Deus. E aqui ele vai dizer que ele veio para batizar com água. E qual é o símbolo de batismo com água, irmão? Arrependimento de pecado. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então aquelas pessoas que saíram do costume judaico, do costume humano, agora eles corriam até o Rio Jordão e eram quem batizado por João Batista. Então aqueles homens agora eles saíram justificados, porque agora eles eram imergidos dentro da água, e agora eles eram justificados, porque como se os pecados dele agora tivessem sido perdoados. Só que João ele vai mais profundo. Ele disse: eu fui levantado para um desígnio. Eu fui levantado para batizar com o Espírito Santo e com... eu fui levantado para batizar com água. Mas vem um após mim, que esse vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E agora ele estava falando de quem? Da pessoa bendita de Jesus. E quando Jesus começa o ministério, ele começa a pregar, as pessoas não dão crédito a que Jesus ele faz e o que ele prega. Porque assim, irmão, quando nós se levantamos e começamos a fazer algo diferente, aleluia, Deus, do que o Senhor nos designou, aí as pessoas vão pensar totalmente diferente, aleluia, Deus, e achando que aquilo que eles viam era o que era certo, aleluia. Mas o que nós temos que entender, que aquilo que muitas vezes nós achamos que é certo, pode ser totalmente errado. E onde é que nós buscamos o conhecimento e o entendimento? Na palavra de Deus. Então, aleluia, Deus. Então João Batista, ele começou a pregar, e aqueles homens não entenderam nada. E aqui ele disse que Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, aconteceu. O povo que estava lá esperando foi que batizado com o Espírito Santo e com fogo. E nessa noite nós vamos falar sobre a terceira característica que o fogo do Espírito Santo faz na nossa vida. E a terceira característica, irmão, é mudança de caráter. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E o significado de mudança de caráter, irmão, aleluia, ela tem uma conotação de mudança de mente, aleluia, Deus. E a palavra mudança de mente tem a conotação de metamorfose. A palavra grega para isso aqui que nós vamos falar dá-se o nome de metamorfose, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Aleluia, Deus. Então, o significado, aleluia, Deus, original é esse, metanoia. Significado original. A palavra original para mudança de comportamento, mudança de caráter, é metanoia, que significa mudança de mente, ou caráter, ou pensamento. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. E por que essa palavra está abrangida assim, irmão? Porque, como eu falei, o povo estava com o pensamento totalmente voltado nas coisas terrenas. Quando Jesus vem, ele começa a pregar as boas novas de salvação. Mas agora o povo não entende, porque a mente deles está cauterizada com as coisas terrenas. E quando o homem caiu no jardim, ele foi aprendendo o que, irmão? As coisas terrenas. Ele foi aprendendo as coisas que os demônios ensinavam para os homens. Aleluia, Deus. Então, hoje em dia, nós aprendemos muitas coisas que os nossos antepassados aprenderam com demônios e ensinaram para nós. Esse, irmão, isso é verdade. É por isso que todos nós precisamos de libertação.
Aí Jesus ele pega e traz a lei, ele diz: não matais, não adulterais, não roubais. E aí começa a série de coisas que não era para fazer. Mas o que é que o povo fazia? Ao contrário. Por quê, irmão? Porque o povo ele pensava como escravo. O povo já saiu do Egito, mas pensava como escravo. A mente deles estava pensando como escravo. E para fazer algo novo, eles precisavam de quê, irmão? De uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Aleluia, Deus. O povo precisava de uma mudança de comportamento. Os pensamentos dele eram totalmente diferentes da palavra. Por isso que nós precisamos do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, como nós precisamos mudar nossos pensamentos, primeiro, precisamos mudar nossos pensamentos. Segundo, o nosso modo de agir. Terceiro, o nosso comportamento. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, essas três coisas que o batismo com o Espírito, com fogo traz. Aleluia, Deus. Outro significado aqui. Metanoia significa ação de mudar de ideia ou pensamento. Ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinadas coisas para se vivenciar um novo modo de exercer a vida. Exercer a vida. Então, irmão, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, aí agora começa a palavra nos limpar, e depois começa a nos limpar, vem o quê? O Espírito Santo para nos queimar. Para quê? Mudar o nosso modo de pensar. Vou ler aqui para os irmãos de novo. Olha, a metanoia significa ação de mudar de ideia. Aleluia. Primeira coisa que você aceita Jesus, vou trabalhar logo aqui. Você vai mudando o quê? De ideia. Aquilo que você pensava que estava fazendo, que pensava que era certo, aí agora a palavra começa o quê? Fazer com que você mude de ideia. E você agora vai entrar o quê? Dentro da palavra. E como é que nós vamos fazendo isso, irmão? Com o batismo com fogo. O Espírito Santo ele vai queimando. A sua mente, ela é, vamos dizer que ela é como um computador. Ela está armazenando tudo que você aprendeu desde criança. E então quando você aceita Jesus como Salvador, aí agora você vai ter essa metanoia, que é a mudança de mente, a mudança de comportamento. Os seus pensamentos começam a mudar referente àquilo que você acreditava. Então o primeiro ponto é esse, irmão. Ação de mudar de ideia. E muitas vezes, antes de nos conhecer Jesus, nós não queremos mudar de ideia daquilo que nós aprendemos. E quando Jesus veio, ele veio trazendo tudo isso, irmão. O povo, eles estavam tão arraizados nas coisas terrenas, que o que foi que eles fizeram? Eles mataram o próprio Jesus. Porque eles não queriam ser transformados naquilo que eles achavam que era certo. Hoje não é diferente, irmão. Hoje não é diferente. É uma mudança de comportamento. Então essa mudança de comportamento nós aprendemos da mente caída. E essa mente caída ela foi influenciada por quem? Ela foi influenciada pelo próprio diabo no jardim do Éden. Você vê que eles tinham tudo no jardim. Eles não tinham pecado. Adão e Eva eles não tinham pecado. Aleluia. Mas quando o próprio Satanás, usando a serpente, disse: olha, vocês comerem, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. O que foi que agora ele coloca na mente de Eva? Que agora ela ia ter o conhecimento do bem e do mal. Ele agora tirou o modo de ela pensar, que ela pensava aquilo que o Senhor tinha colocado, e agora ela pensou em ter o conhecimento do bem e do mal. É por isso que nós temos a mente caída, irmão. Porque o diabo colocou isso na mente dela. E agora ela vai e come o fruto. E depois que ela come o fruto, agora toda fruto que é nascido daquela mulher vai nascer o quê? Corrompido.
nós vimos que ela tem 2 filhos. E o filho mais velho, ele vê o que? Com a genética de conhecer o bem e o mal. E o que é que ele faz? Ele mata seu irmão, Abel. E quando nós começamos a ver, a humanidade começa a crescer com a sua mentalidade, com seus pensamentos, com as suas ideias. E chega um momento que Deus diz: eu vou mandar um dilúvio, porque o povo está crescendo. E ele está crescendo o quê, irmão? Com as suas ideias. Só que também a linhagem, Adão, ele ensinava os seus contemporâneos que ele morava no jardim e como era a vida dele. Ele passava por seus filhos e passava por seus netos. Só que como alguns tinham a mente caída, não ouvia o que Adão falava. E eles começaram a desobedecer a palavra. Por isso que Deus disse: eu vou destruir a terra com água, porque a corrupção do homem está grande demais. E a palavra diz que eles bebiam, o casal se dava em casamento, né? Então veio o dilúvio e pegou aqueles homens despercebidos, porque estavam com a ideia de comprar, comer, beber e etc. Era a ideia deles. E quem colocou essa ideia deles, irmão? Como eu falei, os anjos caídos. Mas agora Jesus veio para restaurar tudo isso e fazer a mente igual à sua mente. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então agora nós vamos o que, irmão? Ação de mudança, ação de mudar de ideia ou pensamento. Aleluia. Alguns de vocês já se depararam com o pensamento e ninguém tira isso aqui de mim? Aleluia, Deus. Quando é da palavra, irmão, sim, ninguém pode tirar isso de você, mas quando é caído, a palavra tem que tirar isso de você. Então, o primeiro ponto onde nós vamos trabalhar sobre isso, que nós precisamos ter a nossa mente transformada, a nossa mente mudada. Glória a Deus. E o primeiro ponto onde nós vamos, irmão, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo. Aleluia, Deus. Nós vamos começar em sequência. Vamos ficar aqui mesmo em João, depois nós passamos para Atos. Vamos para João capítulo 4. Vamos começar em sequência para ficar melhor. Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. João capítulo 4. Oh, Deus Todo-Poderoso. João capítulo 4, do versículo 11 e diante. João capítulo 4. Quem achou pode ler. Aleluia, Deus. João capítulo 4, versículo 11, né? 4:11. 4:11. Hã? Aleluia, Deus. Leia de novo, que estava procurando aqui. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Hoje, pois, tens água viva. Louvado seja o santo nome santo do Senhor Jesus. Nós vamos falar aqui um pouco, irmão, sobre uma mulher chamada mulher samaritana. Aleluia, Deus. Nós vamos aqui entender um pouco sobre a mudança de pensamento, de comportamento dessa mulher. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Nós sabemos dessa história. Nós sabemos que Jesus, antes de ir para rumo a Galileia, ele passa por uma cidade de Samaria chamada Sicar. E nessa cidade tinha um lugar, um poço, chamado Poço de Jacó. E Jesus, a palavra diz que Jesus, cansado do trajeto a qual ele vinha, ele senta naquele poço. E no período que ele se senta naquele poço, uma mulher
Jesus. Aleluia, Deus. Então Jesus, com sua delicadeza, ele pede água àquela mulher, mas como ela responde a ele? Disse: o poço é fundo, né? E eu não tenho como tirar a água. Aleluia, Deus. Mas o poço era fundo e ela tirou água para ela. Ela poderia ter pegado o seu cântaro, que era uma espécie de vaso de barro que eles iam buscar água. Ela poderia ter dito: não, eu vou lhe dar um pouquinho da água que eu tirei. Mas ela disse: o poço é fundo, aleluia, e não tem uma vasilha. E antes de nós chegarmos aqui, eu já vou deixar uma palavra profética para vocês sobre a resposta dessa mulher. Quantas vezes, às vezes o Senhor pede algo de mim e de você. Às vezes o Senhor pede o que, irmão? Um pouquinho de oração. Talvez 5 minutos de oração, e às vezes nós não fazemos. Às vezes o Senhor quer que nós só leiamos um pouquinho da palavra. Às vezes Ele quer que nós leiamos só um versículozinho. Às vezes Ele quer que nós façamos o quê? Louve só um louvorzinho. Aleluia, Deus. O Senhor pediu apenas um pouco de água àquela mulher, mas ela o negou. E nós vemos aqui que essa mulher, ela tinha o quê, irmão? A sua mente caída. Aleluia, Deus. A sua mente ainda não era uma mente transformada. Ela tinha uma ideia totalmente diferente. E começa aquela conversa entre Jesus e a mulher samaritana. E chegando no versículo 16, a Jesus manda ela chamar o seu esposo. Aleluia, Deus. E quando Jesus manda aquela mulher chamar seu esposo, ela diz: eu não tenho esposo. Aqui Jesus traz uma resposta grandiosa para ela. Diz: muito bem, teve 5 e o que tu tem agora, esse não é teu. Aleluia, Deus. E o que o Senhor, Ele quer na nossa vida, irmão? Ele quer tirar aquilo que nós aprendemos. Ele quer desfazer tudo que você aprendeu, para agora botar um novo dentro de você. E o que é o novo dentro de você, irmão? É o Espírito Santo e o fogo purificador. E aquela mulher, admirando-se com o que Jesus disse, e disse: eu creio que tu és um profeta. Aleluia, Deus. E então naquele momento Jesus disse, aí Jesus disse no versículo 21, mulher, pode crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorará o Pai. Por que Jesus fez isso, irmão? Porque essa mulher, ela tinha o que? Um conceito, aleluia, que ela tinha sido ensinada que o lugar certo onde deveria adorar era no monte, onde existia esse lugar chamado Samaria. E aquela mulher aprendeu, por isso que ela perguntou a Jesus: me diga uma coisa, onde é que a gente adora? Os meus pais dizem que é aqui. O judeu disse que é lá em Jerusalém. Aí agora aquela mulher estava com a mente confusa. Espírito Santo de Deus. Porque ela não sabia o canto certo de adorar. E quantas vezes nós ficamos em dúvida, irmão, porque nós não sabemos o canto certo de adorar. Aí por que eu trouxe esse ensinamento? Porque o Espírito Santo, ele vai te direcionar o canto certo
Aleluia. Mas quando nós conhecemos a Jesus, Ele começa a mudar todos os nossos pensamentos, todos os nossos caráteres. Aquilo que eu achava, aquilo que eu pensava, é por isso que eu digo, irmão, não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo e o fogo. Aí Jesus, ele vai responder a ela, disse: mulher, pode crer? O primeiro ponto a qual nós precisamos, irmão, é crer na palavra de Jesus. E Jesus, ele disse: mulher, pode crer? Então como é que nós vamos ter uma mudança transformada? Primeiramente, crer na sua palavra. E quando nós cremos na sua palavra, aí Jesus diz que vós já estáis limpos pela palavra que Ele tem falado. E agora o Espírito Santo vem e começa a limpar a nossa casa, que é o nosso corpo, o templo, morada do Espírito Santo. E agora você começa a buscar o batismo no Espírito Santo e no fogo. Aleluia. Porque Ele vai te direcionar a buscar os dons espirituais, a ser liberto dos desejos carnais, ser liberto da nossa feitiçaria que tem dentro do nosso corpo. Vou dizer aqui para você, irmão, todos nós temos feitiçaria no corpo. Tudo que nós desobedecemos ao Senhor é feitiçaria. A palavra diz que a desobediência a Deus é feitiçaria. Aleluia, Deus. Então, tudo que nós desobedecemos ao Senhor é feitiçaria. A feitiçaria não é só aqueles que fazem obra de feitiçaria, mas toda rebelião, tudo que você deixa de fazer para o Senhor, tudo que você é rebelde ao Senhor se torna feitiçaria. Isso é um assunto para outra ocasião. Pois, bom, aí essa mulher, ela tinha esse pensamento, irmão. Não sabia onde adorava. E nós somos desse jeito. Aleluia, Deus. E nós criamos, meus irmãos, algo na nossa mente. Criamos uma doutrinas na nossa vida, das nossas ideias, dos nossos comportamentos, da nossa cultura, do nosso modo de pensar. Aleluia, Deus. Então, aquela mulher, ela tinha esse modo de pensar. Ela não ia para Jerusalém porque ela aprendeu que ali era o lugar certo. Mas aquilo trazia uma confusão na sua mente. É por isso que ela perguntou ao Senhor Jesus. Ela disse assim: vossos pais adoram nesse monte. Entretanto, diz que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aleluia, Deus. Então os pais dela cultuavam ali. E ela estava indo naquele mesmo caminho. E nós precisamos ter uma mente transformada, uma mente mudada. Aleluia, Deus. E uma coisa que nós temos, irmão, que se pegar profundamente com a palavra, porque senão nós vamos perder nossa salvação. Não, meu pai era assim, minha mãe era assim. Ele era servo do Senhor. Ele te ensinou verdadeiramente como deveria ser. Aleluia, Deus. O meu pai me criou bem, mas ele não me ensinou como eu herdar a vida eterna. As atitudes dele eram totalmente ao contrário. Ele me ensinava uma coisa, mas ele fazia outra. Ele me ensinava que não era para beber, mas ele bebia. Aleluia, Deus. Ele me ensinava uma coisa e ele fazia totalmente diferente daquilo que ele. Então, ele me ensinou, sim, ser um homem para sobreviver terrenamente. Mas ele não me ensinou ser um homem para herdar a vida eterna. É o que essa mulher aqui, os pais dela ensinaram aquilo, mas ela não tinha como herdar a vida eterna, porque ela tinha dúvida. A sua mente estava uma mente caída, precisava ser transformada. Então Jesus disse: olha, nem aqui, nem em Jerusalém, o lugar que se deve adorar. Mas ele vai dizer, adorar o Pai. Aí ele vai dizer no 22, pois adorará o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque há
salvação vem da onde? Dos judeus. Então sim, irmão, não que nós temos que entrar no costume judaico, mas nós temos que mergulhar nesta palavra, porque essa palavra, ela que nos transforma, ela que nos molda. E o Espírito Santo, irmão, ele é o nosso penhor. O Espírito Santo vai me levar e te levar perante ao Senhor. O Espírito Santo, ele é um amigo do noivo. Então ele disse assim, nem aqui, nem em Jerusalém, o lugar deve adorar. Mas sim, o Pai busca os verdadeiros adoradores que adoram em quê? Em espírito e em verdade. Aqui o Senhor, ele já está, aqui Jesus, ele já está construindo uma nova mente naquela mulher. Já está mudando o caráter daquela mulher. Porque aquela mulher, ela é conhecida naquela cidade como uma mulher leviana. O caráter daquela mulher não era um dos bons caráteres, porque aquela mulher já tinha tido 5 maridos, e o que tinha com ela não era o dela. E aquela mulher, ela tinha a hora específica para ir buscar água, porque as mulheres se levantavam contra ela. Aleluia, Deus. Então sim, aquela mulher, ela já era vista com maus olhos. Mas o Senhor agora queria mudar o seu modo de pensar, o seu caráter. E Jesus teve encontro com ela. E quando Jesus começa a mudar os pensamentos daquela mulher, começa a tirar aquela mentalidade caída e começa a trazer a mentalidade do céu, começa a trazer o quê? Uma metanoia naquela mulher. Aleluia. Agora aquela mulher larga o seu cântaro e agora corre para a cidade. Fazer o quê, irmão? Agora aquela mulher começa a evangelizar a cidade a qual ela morava. Antes ela andava de cabeça baixa, porque a sua mente era uma mente caída. Agora ela é uma mulher batizada com o Espírito Santo e com fogo. Ela agora conheceu a essência de Jesus. E agora ela já não anda mais de cabeça baixa, porque agora a sua mente foi mudada, o seu caráter foi mudado. Antes aquelas pessoas viam ela como uma mau caráter, uma mulher, como eu já falei, leviana. Mas agora aquela mulher tinha sido purificada. Aquela mulher agora tinha sido qualificada. E agora aquela mulher tinha o Espírito Santo mudou o seu caráter. E agora ela vai e começa a anunciar a palavra de Deus, que tinha conhecido um homem e tinha certeza que aquele homem era o Messias. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então sim, a primeira pessoa que eu quero trazer de mudança de caráter, a mulher samaritana. Provavelmente você ou eu poderia ser igual àquela mulher samaritana. Os nossos pensamentos é esse pensamento caído. Mas o Senhor Jesus veio e nos encontrou. E agora o Senhor começou a fazer uma mudança na minha vida e na sua vida. Agora Ele muda o meu modo de pensar. O Espírito Santo de Deus, Ele transformou meu modo de pensar. Ele transformou meu modo de agir. Ele transformou minha mente. Ele trouxe uma metanoia na minha vida. Ele mudou o que é o meu caráter. Aleluia, Deus. E muitas vezes nós temos um caráter. Pessoas têm um caráter de mentir, de roubar e por aí vai. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus ele vem, Ele começa a mudar todo o seu caráter. Ele começa a mudar todo o seu comportamento. Ele fez assim com essa mulher. E Ele faz comigo e com você. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos aqui outra mulher que o Senhor mudou o seu caráter. João capítulo 8 e versículo. Aleluia, Deus. Vamos ler o versículo 11 do capítulo 8 de João. Pode ler. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não pequeis mais. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome. Aqui nós vemos também a história de uma mulher que foi batizada com o Espírito Santo e fogo.
Isso aqui dá um nó nos teólogos, irmão. Aqui dá um nó nas pessoas que querem ser salvas, sabe? Mas isso aí é revelação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Nós vimos que Jesus, ele madrugou, vamos dizer assim. Ele estava no templo, foi para o Jardim das Oliveiras, aí passou a noite orando. De madrugada ele voltou para o templo e sentou e começou a pregar boas novas de salvação. Mas naquele momento, se levantam os homens e traz uma mulher conhecida como uma mulher adúltera. E quando aqueles homens chegam, ele diz: pegamos essa mulher em flagrante. Em flagrante por quê? Porque ela estava em adultério. Aí eles dizem, e de acordo com a lei, tais mulheres têm que ser o quê? Apedrejada. Né? Então, olha a mentalidade daquela mulher. A mentalidade daquela mulher. O Senhor agora queria mudar o caráter daquela mulher. Realmente aquela mulher, eles tinham pegado ela em flagrante. Aquela mulher estava traindo seu esposo. Mas eles não queriam só apedrejar aquela mulher, eles queriam também pegar a Jesus. Olha o caráter dessa mulher. Ela vivia numa vida de adultério. Ela foi pegar adultério. Mas agora o Senhor quer mudar o caráter daquela mulher. Quer tirar ela de um pensamento de adulterar para trazer um pensamento dos altos céus. Que os pensamentos dos altos céus diz como não adulterais. Né? Então, ele sucede aquela mulher. Mas Jesus aqui, ele quer o quê? Transformar a nossa mente caída e trazer a mente do céu. E ele disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens, a palavra diz que eles saem do mais velho ao mais novo, ou do mais novo ao mais velho. E quando eles se viram, ele pergunta: cadê os teus acusadores? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: também nem eu te condeno. Aí aqui ele deixa uma chave importante para mim e para você. Ele disse: vai e não peques mais. Agora, Jesus, ele muda a mente daquela mulher, que era uma mulher que traía o seu esposo. E agora ele diz: olha, eu te livrei da condenação desses homens. Agora faz diferente. Eu vou mudar a tua mente com a metanoia, teus pensamentos. Que tu achava que isso era certo, de trair teu esposo. Mas a lei ia te condenar, mas agora eu não vou te condenar. Vai e não faça mais isso. Agora aquela mulher, sabe o que, irmão? Com a mente transformada. Aquela mulher, agora ela não vai mais o que? Adulterar, porque ela sabe o que? Com a mente mudada, a mente transformada. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Então, é isso que o Senhor faz na vida de um adúltero. Quando ele se rende ao Senhor, o adúltero ou uma adúltera. Quando aquela pessoa se rende ao Senhor, o Senhor transforma o seu caráter. Talvez aquela pessoa pode passar e as pessoas dizer: olha, aquela mulher, ela trai o esposo. O caráter dela é totalmente favorável à palavra de Deus, totalmente em contra a palavra de Deus. O comportamento dela é totalmente diferente. E aí talvez aquela mulher passava na rua e aqueles homens diziam: essa mulher é uma adúltera. Esse homem, ele traz a esposa dele. Mas quando nós voltamos para o Senhor, ele pega e derrama o seu Espírito Santo em fogo. Aleluia, Deus. E ele disse: vai e não pegue mais. Agora aquela mulher saiu transformada na presença de Jesus. E é isso que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos para Atos capítulos 26. Abre bem em cima. Aleluia, Deus. Não vai dar para concluir tudo, irmão. Mas nós vamos encerrar aqui. Vamos para Atos capítulos 26 e versículo 11. Meu Deus, é poderoso. É maravilhoso. Glorioso. Pode ler.
Amém? Glória a Deus. Quem está contando esse testemunho, irmão? O apóstolo Paulo. Muitos dos irmãos já conhecem a história do apóstolo Paulo, né? E aqui o apóstolo Paulo estava o quê? Preso. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Ele estava perante o rei Agripa. Quem era esse rei Agripa, irmão? Era neto de Herodes o Grande. Então, Paulo foi levado perante aquele homem. Para quê, irmão? Para ser julgado perante ele. Mas quando Paulo chega na presença do rei Agripa, ele começa a falar o que Deus tinha feito na vida dele, o que Jesus tinha feito na vida dele. E aqui ele começa a dizer os testemunhos. E o primeiro testemunho ele diz: olha, e muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. O que é que Paulo fazia antes de ter um encontro com Jesus, irmão? Aleluia, Deus. Ele perseguia a igreja do nosso Senhor Jesus. A mente de Paulo, irmão, era totalmente caída. Ele aprendeu com seus pais, com seu professor Gamaliel, algo totalmente terreno. Aí agora, quando se levanta a igreja de Cristo Jesus, ele faz o quê? Ele começa a perseguir. Ele começa a perseguir a igreja. Onde tinha uma igreja, ele começava a perseguir. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Vamos ler aqui como era a mente de Paulo. O significado da metanoia significa ações de mudança de ideia ou pensamento, ou seja, deixar de seguir ou crer em determinadas coisas para vivenciar um novo modo de um novo modo de vida. E exemplo, no plano de vista dos teólogos, a metanoia representa o propósito de arrependimento e conversão de indivíduo para determinar doutrina consiste na restauração que a pessoa tem em sua vida. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então Paulo aqui, irmão, ele tinha uma ideia que aquele povo estava andando totalmente errado. A ideia de Paulo é que ele estava vivendo a sua vida inteiramente certa, agradando a Deus. A ideia de Paulo, os pensamentos de Paulo, que aquilo era uma heresia que aquele pessoal estava ensinando. A ideia de Paulo era que ele tinha que exterminar todos, porque aquilo estava crescendo. E a ideia de Paulo era terminar com tudo isso, achando ele que o que ele tinha aprendido era o certo. E muitas vezes nós temos a mente, a nossa ideia, nossos pensamentos dessa proporção. Aleluia, Deus. Mas Paulo, pedindo carta, que ele contando para o rei Agripa, que ele castigava as pessoas da sinagoga, obrigava eles até blasfemar do nome de Jesus. Aleluia, Deus. E hoje nós achamos que não tem perseguição, mas hoje tem perseguição também. Aleluia, Deus. E se nós muitas vezes falar como a Bíblia nos direciona, nós chegar para alguém, você chegar para alguém e dizer: irmã ou irmão, essa sua atitude não está correta. Segundo a Bíblia, tem que ser assim. As pessoas não vão aceitar, porque é a sua ideia, é a sua mente, aquilo que você aprendeu. E Paulo, ele tinha essa mentalidade. Mas agora Jesus, ele queria o quê? Queria transformar
batismo com fogo a Paulo. Aleluia. E a palavra diz que ele obrigava, aleluia, as pessoas a blasfemar o nome de Cristo Jesus. Hoje também não é diferente, irmão. Por isso que eu tenho orado no monte, pedindo que o Senhor batize os meus irmãos com o Espírito Santo e que as irmãs busquem. Aleluia, Deus. Hoje também não é diferente. Talvez pessoas que têm um benefício, muitas vezes, talvez se obriga a mentir. Isso que está desagradando o Senhor. E muitas vezes, se não, vamos aqui um exemplo. Trazendo aqui um exemplo clássico que existe. E eu tenho visto muitas mulheres cristãs desagradando o Senhor por causa disso. Vamos no básico. Às vezes, um caso do Bolsa Família. E às vezes, quem tem a mente caída diz, irmã, mulher, tu faz só uma mentirinha para tu não cortar o Bolsa Família. Ou até talvez o governo, ele quer obrigar a você sempre estar debaixo da mentira, acreditar naquilo que ele acha, para você não perder aquele benefício. Aleluia, Deus. Aqui Paulo, ele obrigava as pessoas a blasfemar o nome de Cristo. Aleluia, Deus. E nós, com o Espírito Santo de Deus, irmão, quem tem realmente o Espírito Santo de Deus é queimado. Ele prefere o quê? Falar a verdade, aleluia, Deus, perder aquilo que ele tem, do que ele blasfemar o nome de Cristo Jesus. Então nós vamos aqui para contar um testemunho bem rápido. Como nós estamos no testemunho de Paulo, uma certa irmã, ela tinha um benefício, mas ia cortar. E a mulher lá onde ela foi disse, ó mulher, tu mente, tu disse que não é casada. Eram umas coisas lá que ela disse, eu não vou mentir, eu prefiro perder isso aqui do que eu mentir. Aleluia, Deus. E ela pegou falar a verdade. E não foi cortada, irmão. O Senhor não deixou com que fosse cortado o benefício dela, porque ela foi com a verdade. E muitas vezes nós mentimos, inventamos mentira, e às vezes ainda não dá certo. É melhor você ir com a verdade que Deus vai e Ele age por mim e por você, irmão. Então nós temos que tirar essa mente caída, essa mudança de comportamento, de pensar. E esse modo que nós pensamos, irmão, esse modo é caído, é terreno, é diabólico, irmão. É por isso que nós precisamos bater isso com o fogo. E Paulo era o que obrigava as pessoas a blasfemar do nome de Jesus. Demasiadamente influenciado contra eles mesmo, pois cidade estrangeira os perseguia. Então Paulo, ele perseguia, onde tinha um crente, ele perseguia, irmão. Aleluia. Porque era o seu modo de pensar. Ele pensava daquele jeito. Aleluia, Deus. Mas chega um certo dia que ele vai dizer mais na frente, e ele caminhando rumo a Damasco, ele ouviu uma voz e dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E a palavra diz que ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento, Paulo, ele fica cego, e ali ele vai para uma casa chamada Direita, do Judas, numa rua chamada Direita, e ali ele é batizado com o Espírito Santo e com fogo. E a partir de agora, Paulo, ele tem uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Agora aquele homem que pensava em perseguir o povo de Deus, agora ele vai pensar como um cidadão do céu. E agora ele começa o quê? Ser perseguido pelas mesmas pessoas que estavam com ele. As mesmas pessoas que estavam ajudando ele a perseguir, meus irmãos, agora estão perseguindo Paulo.
pensar dele, agora o Senhor o tira e é queimado com o Espírito Santo e fogo. Agora a sua mudança de comportamento é totalmente diferente. Aí agora que ele está mostrando o que Deus fez na vida dele. Ele está dizendo: ó rei Agripa, era desse jeito a minha vida, eu pensava assim como você pensava, eu tinha uma mente caída, eu tinha uma mente diabólica, mas o Espírito Santo de Deus veio e transformou a minha vida, transformou a minha mente. Aleluia, Deus, o Espírito Santo de Deus. Pedrinho, lê o 15 e nós finalizamos aqui, versículo 15. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por este, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei na mim. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora aqui Jesus está dizendo para qual propósito ele se apresentou a Paulo. E diz: agora tu vais ser um ministro da palavra e testemunho da palavra. Então o Senhor Jesus, irmão, ele quer me batizar com fogo. Ele quer te batizar com fogo. Para quê? Para agora você testemunhar o que o Senhor tem feito na sua mente, o que o Senhor tem feito na sua vida e o que ele ainda vai fazer na sua vida. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então é isso, irmão. O Senhor quer mudar a nossa mente. Ele quer mudar o meu e o seu modo de pensar. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então essa noite deixe com que o Espírito Santo, irmão, te envolva. Que o Espírito Santo de Deus, ele transforme o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Deixe com que o Espírito Santo de Deus, ele entre dentro de você e lhe purifique. Deixe com que o Espírito Santo de Deus, essa noite, ele entre dentro de você e capacite você para fazer o íntimo do Senhor. Deixe com que o Senhor Jesus te capacite para você ganhar a sua família para Jesus. Deixe com que o Senhor Jesus, ele te envie em lugares a qual você andava de cabisbaixo. E o Senhor te capacite para que você pregue a boa nova de salvação. Deixe com que o Senhor Jesus também mude o seu modo de pensar, mude a sua característica, aleluia, mude os seus comportamentos. Deixe com que o Espírito Santo de Deus, ele mude o seu caráter, aleluia, Deus. Então essa noite, glorifique o nome dele e peça a ele: Senhor, me batize com o Espírito Santo de fogo. Você precisa, irmão, pedir. Eu estou pregando aqui, mas quando você orar, você tem que pedir ao Senhor: Senhor, me batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Sabe, eu passei 2 anos, irmão, em estágio de libertação. Por quê? Porque eu não tinha esse ensinamento que vocês têm. Aleluia. Eu aprendi na marra. Eu demorei esses anos todos, caindo e recaindo. Pode vir, Pedro. Aleluia. Procurando um louvor bem bom sobre o fogo do Espírito Santo aqui. Aleluia, Deus. Nós adoramos. Então eu passei 2 anos e meio, irmão, recaindo e recaindo. E chegou um momento que eu disse: Senhor, não dá para estar dentro da igreja desse jeito. Aleluia. Eu vou acabar indo para o inferno. E então o Senhor, ele veio e me visitou, irmão. Aleluia. Os irmãos só diziam: irmão, tem que ser batizado. Só diziam isso. Só que não falavam o modo de buscar. Como eu deveria fazer para buscar? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E então eu fui aprendendo na marra. E muitos me ensinaram totalmente errado, irmão. E quando alguém estava se levantando, cheio do Espírito Santo, eu saía de perto, porque eu aprendi que aquilo não era o Espírito Santo. E eu fui aprendendo isso errado. Mas quando o Espírito Santo de Deus veio, eu estou botando até
oração e palavra, meditação na palavra. Irmão, mas eu não sei orar. Aleluia. Mas ore do seu jeito. Eu não sabia orar. Eu não sabia ler. E às vezes eu tenho dificuldade que nós não sabíamos ler. Eu não sabia ler. Aleluia, Deus. E hoje eu estou trazendo a palavra, estou escrevendo um livro. Tudo anotado aqui. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Então busque o batismo do Espírito Santo no fogo, irmão. Aleluia, Deus. E isso vai tirar. Se você não consegue perdoar, você vai perdoar. Se você tem orgulho no seu coração, vai ser orgulho. Aleluia, Deus. E o modo de você buscar, irmão, é orar. E pedir, Senhor, me batize com o teu Espírito Santo com fogo. Aleluia, Deus. Espírito Santo. Mas quem não é batizado do Espírito Santo com fogo, é como ele disse. É como ele disse anteriormente. Vai ver a transformação na sua vida, mas não vai acreditar. Porque ele está dentro. Aleluia, Deus. E então, sim, o batismo do Espírito Santo em fogo, irmão, ele muda o seu caráter. Primeiro, ele te purifica. Segundo, ele te capacita. Terceiro, ele muda o teu caráter. Ele vai mudando o teu caráter. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então, você talvez disse, irmão, mas eu não sei como jejuar. Não se preocupe não, que eu vou trazer esse ensinamento para você aprender a orar, para você aprender a jejuar. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Glorificar seja o santo nome santo do Senhor Jesus. Então você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, uma vida autêntica. Aleluia, Deus. E então, o inimigo quando se levantar, você vai se sujeitar a Deus. E você vai resistir a Ele. E Ele vai fugir de você. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Então sim, Paulo foi mudado a sua mente. E agora ele tem uma mente transformada, uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Então, essa noite é essa palavra, irmão. Deixe que o Senhor Jesus mude o seu caráter, a sua mente, o seu comportamento, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Então, essa é a palavra. Eita, Deus poderoso, Deus grandioso, Espírito Santo de Deus. Glorifique-lhe essa noite, igreja. Adore-lhe essa noite. Espírito Santo de Deus. Dê liberdade nessa noite. Cai essa noite o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Eu reclamo na mão para baixo tem. Meu Deus, eu glorifico o teu nome. Oh, Deus Todo-Poderoso. Enche esse lugar. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, Pai, nós te damos liberdade do teu Espírito Santo. Para que essa noite o Senhor venha operar neste lugar. Aleluia, Deus. Para que essa noite o teu santo nome venha ser manifesto neste lugar. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Ouvi a história do caminho vem cumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos de fazer o que devemos fazer. Ouvi a história do caminho vem cumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos de fazer o que devemos fazer. Ouvi a história do caminho vem cumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos de fazer o que devemos fazer. Ouvi a história do caminho vem cumprir, tudo escrito em Joel. Aviva-nos. Adore nessa noite, igreja. Diga para ele, Espírito Santo de Deus, vem essa noite na minha vida. Aleluia, Deus. Peça o batismo com fogo essa noite. Aleluia, Deus.
para que o fogo do Espírito Santo venha abranger na minha vida e na sua vida. Pai, eu te entrego a tua igreja, entrego cada um dos teus filhos, Pai. Deus, Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, Pai, essa noite todo Espírito nacional, Pai, sobre a nossa família, sobre nossos antepassados, Pai. A Senhor da glória, eu repreendo no poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, tudo que nós aprendimos errado, Pai, tira essa noite da nossa mente, Pai. Pai, para que nós venhamos ter, Pai, uma vida em obediência à tua palavra, Senhor da glória. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, te entrego, Pai, cada uma das irmãs que chegaram aqui, Pai. O Espírito Santo de Deus, que essa noite, Pai, elas venham sair daqui com a mente transformada, com a mente mudada, Pai. Meu Senhor Deus, meu Pai, que essa noite o Senhor, Pai, venha agir nas suas vidas conjugais, Pai, nas suas vidas financeiras, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, toda vida, Senhor Deus, meu Pai, toda miséria, Pai, que foi lançado sobre a nossa vida, Pai, nós destruímos no poder que há no nome do Senhor Jesus. Oh Deus Santo, Deus amado, Pai, que esta palavra, Pai, ela venha ganhar vida na nossa vida. Isso que foi ministrado essa noite, essa palavra que foi ministrada essa noite, Pai. Oh Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, que venha ganhar vida na nossa vida, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, nos leva para casa com segurança, livrando de todo mal, livrando de todo perigo, Senhor da glória. Pai, nos dá um sono abençoado, um sono reparador, Senhor da glória. Pai, que o teu nome venha ser glorificado sobre a nossa vida, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, e toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dado a Ti, Senhor da glória. Pai, que cada um dos teus filhos, quando chegar nesse lugar, Pai, a Senhor da glória, chegue com reverência, Pai, para reverenciar o Teu santo nome. Pai, eu ministro essa noite o batismo do Espírito Santo em fogo, Pai. Que cada uma das tuas filhas, Pai, seja batizado com o Espírito Santo em fogo. Ah, Pai, para que a sua vida venha ser transformada, a sua vida venha ser mudada, Pai. Ó Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, Pai, que nesta noite o leão da tribo de Judá, Pai, venha rugir nesse lugar. Pai, nós estamos próximos, Pai, desse lugar. Pai, cada vizinho, Pai, cada vizinho da esquerda, da direita, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, aqueles que não te aceitaram ainda como Salvador da sua vida, Pai. Ah, Pai, que esta palavra venha alcançar, Pai. Pai, transforma, liberta este lugar, Pai. Pai, liberta esta rua, Pai, desse espírito de serpilhinta, Pai, desse espírito, Pai, da droga, Senhor. Que esse espírito, Senhor Deus, meu Pai, da fornicação, Pai, que tem invadido, Senhor Deus, Pai, nossa família, a nossa casa, Senhor Deus, Pai. Ah, Pai, o espírito de adultério, Senhor. O Espírito Santo de Deus, de prostituição, Pai, que venha sair dessa rua. E que essa rua, Pai, seja tua. Eu tomo posse dessa rua esta noite. Essa rua é tua, Senhor Deus, meu Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, eu te dou essa rua por herança, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, envia os teus anjos ministradores, os teus anjos de guerra, os teus anjos de cura essa noite, Pai, para curar aqueles que chegaram enfermos. Essa noite eu libero uma palavra de cura sobre a tua igreja, Pai. Espírito Santo de Deus, o leão ruge, aleluia, o leão ruge, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, oh Deus Santo e Deus amado, Pai, liberta toda essa juventude, Pai. Espírito Santo de Deus, nossa família, Espírito Santo da verdade, Pai, tira o orgulho dos nossos corações, Pai. Pai, não deixe com que nós ficamos dentro da tua igreja, Senhor Deus, meu Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, não conseguimos perdoar o nosso semelhante, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai, não deixe nós estar dentro da tua igreja, Pai. E quando o Senhor voltar, Pai, nós perder a nossa salvação, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nos enche essa noite, queima toda essa impureza da nossa vida, Pai, do nosso ser, do nosso interior, Senhor da glória. Meu Deus Santo, Espírito Santo da verdade, eu glorifico teu nome essa noite. Oh, Pai, esse espírito de Leviatã, Pai, esse trono de Leviatã, Pai, que traz orgulho dentro do coração, Pai, eu destruo essa noite todo o trono de Leviatã, eu destruo essa noite todo espírito, todo trono
Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Pai, esse espírito de limite, Pai, que tem entrado, Senhor, na nossa vida, trazendo, Senhor Deus, meu Pai, aborto, trazendo, Senhor Deus, meu Pai, relações sexuais ilícitas, Pai. Deus Santo e Deus amado, Espírito Santo de Deus. Essa noite você tem liberdade para profetizar. Essa noite você tem liberdade para falar em línguas. Aleluia, Deus. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. Aleluia, Deus. Então essa noite tu tem liberdade de deixar o Senhor Jesus para adorar perante o Senhor Jesus. Adore Ele essa noite, glorifique Ele essa noite. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, glorifique o santo nome dele essa noite, porque ele busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então se tu és um adorador, adore ele essa noite, ruge essa noite, bote a leoa que está dentro, bote ela para fora. Que esse lugar venha estremecer com a tua presença, Senhor da glória.